Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum, que como você sabe, estamos de cara nova, estamos de cenário novo, com muita novidade que tá para chegar ainda nesse programa para você. Tô com convidadas hoje, assim, que eu amo. Meu Deus, quero um dia, quando eu crescer, ser igual essas duas, viu? E eu quero que você também as ouça, porque eu tenho muita coisa para acrescentar no seu e no meu coração nesse programa de hoje. Então, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Já compartilha com todo mundo e a gente já volta para continuar o nosso programa. Bom, voltamos então aqui agora. Já vamos começar já com a nossa reflexão e pensa na reflexão que eu trouxe hoje. Oh, gente, texto na tela. Vamos ler isso aqui comigo, olha só. Um dia de cada vez. Senhor, sou apenas um ser humano, sou apenas uma mulher. Ajuda-me a crer em tudo o que sou e em tudo o que posso ser. Ó, mostra-me a escada pela qual devo subir, Senhor, pelo meu bem. Ajuda-me a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, doce Jesus. Isso é tudo o que lhe peço. Apenas dá-me a força para fazer a cada dia aquilo que devo fazer. O ontem se foi, doce Jesus, e o amanhã pode nunca ser meu. Senhor, ajuda-me hoje. Mostra-me o caminho. Um dia de cada vez. Senhor, tu te lembras de quando andastes entre os homens? Bem, Jesus, tu sabes, agora está pior do que naquela época. Traições e roubos, violências e crimes. Então, Senhor, pelo meu bem, ensina-me a viver um dia de cada vez. Esse é um hino que a querida Ruth Salviano traduziu da Mary Jo Wilkin. Eu não sei falar o nome dela direito, mas vai aparecer para vocês aí. Gente, olha só isso. É tudo a ver com a temática do nosso programa, né? A beleza no comum do nosso dia. E a autora aqui, ela fala pra gente da necessidade, ela faz uma oração, um hino ao Senhor para que Deus a ajude a viver um dia de cada vez, a ver beleza no seu dia ordinário e um dia de cada vez. Uau, eu já quero chamar a roda de conversa, eu não tenho mais nada para falar. Eu já quero conversar com a Miriam e com a Ruth, porque tá demais. Então vamos para a nossa roda de conversa. Voltamos, gente. Depois dessa reflexão maravilhosa que te fez aí arrepiar dos pés à cabeça, eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas da roda de conversa de hoje. Aqui comigo no estúdio, a querida Miriam Chaves. Obrigada por mais uma vez estar aqui abrilhantando esse programa, Miriam. Obrigada, Pri. Um prazer sempre estar aqui com você. Prazer todo meu. E de forma online também eu estou recebendo a querida Ruth Salviano. Ruth, muito obrigada pela presença em mais um programa. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada a você, pastora Priscila, ter me convidado. Que bom rever minha querida pastora Miriam. Prazer é meu, Ruth. É uma grande satisfação te ver. Logo mais, se Deus permitir, estaremos juntas. Oba! Gente, a Ruth veio em outubro, hein? Lá na Lagoinha Mineirão, né, Miriam? Isso mesmo, a gente já está com muita expectativa da chegada da Ruth novamente para BH. E, ó, seguinte, na hora que a Lagoinha Mineirão, a Miriam começar a divulgar, é assim, ó, já garante sua vaga lá, já faça inscrição, porque Acaba rapidinho. Olha, vamos começar falando quem são essas heroínas da graça, o que é ser uma heroína da graça, qual a perspectiva de ser uma heroína, quem são essas mulheres, quem seriam essas mulheres? Eu vou confessar um segredo. Eu dou títulos aos livros enquanto eu vou escrevendo, né? Sim. E enquanto eu estava escrevendo as meditações, me vinha muito à cabeça compaixão. Elas cuidavam, elas tinham muito amor pelos pobres, pela sociedade. Eu pensei, heroínas da compaixão. Aham. O editor, quando terminou de editar o livro, colocou Heroínas da Graça. E como você, eu demorei para acostumar com o título, né? Heroínas da Graça. Mas aí Deus vai
preparando tudo, ele me colocou um versículo tão lindo da graça de Deus sendo derramada sobre os crentes. Muito bom. Eu fiquei encantada, né? Sobre todos nós. Se não for a graça de Deus, que é a nossa porção, um dia de cada vez, a cada dia a sua graça, isso nos basta. Se não for a porção da graça, se não fosse a graça na vida de cada heroína que está nesse livro, elas não teriam conseguido. Elas não teriam deixado o legado que deixaram. Não é mesmo? Verdade, Ruth. Ô, Miriam, Heroínas da Graça é um nome muito forte, né? Primeiro, o nome Heroínas já é muito forte. Verdade. Da Graça, uau! Eu achei tão propício o seu texto, no início, a sua reflexão, dizendo um dia de cada vez, e a nossa querida Ruth trazendo essa compaixão, e eu já trago essa reflexão para a gente, para quem está nos assistindo. Será que essa graça não está disponível para todas nós hoje também? Qual é a diferença, né, Priscila, Ruth, de você viver debaixo dessa graça? Qual é a condição e qual é a graça de estar debaixo dessa graça? É só o nosso Jesus. Verdade. É recebermos Ele no coração e vivenciarmos a sua salvação. E podendo ler os livros da Ruth Salviano, a gente percebe que eram mulheres comuns, mulheres simples, algumas donas de casa, não é isso, Ruth? Algumas nobres, estudiosas, que fizeram muita diferença, mas algumas ficavam ali no seu dia a dia com muitos filhos. Hoje, depois, pós-pandemia, a gente tem vivido situações tão parecidas, né? E a gente fica perguntando qual é o legado que a gente pode deixar. Então, eu já quero deixar essa reflexão no início do programa dizendo isso. Nós precisamos entender essa graça, que é a mesma que essas mulheres vivenciaram lá atrás. E é importante, Ruth, assim, o conhecimento, né? Você que traz a história dessas, você que dá voz a tantas mulheres, né? Conhecer, como é para você ouvir essas histórias, pesquisar, conhecer essas histórias, de que forma essas histórias impactam você, assim, de forma pessoal também, ao ouvir dessas mulheres, ao conhecer essas mulheres. Realmente, eu sou bem impactada. Cada história que eu pesquiso, cada vez que eu leio, cada vez que eu termino, cada vez que eu penso na reflexão, eu também sou impactada. Uma vez eu li como que pode um vaso furado estar sempre cheio. Como é que pode, se ele está furado, ele estar sempre cheio? E a resposta era, se ele tiver debaixo da fonte. Nossa. Porque se a água sai, ela também entra. A água sai e entra, sai e entra. Essa é a graça de Deus. Aleluia. É a graça que mesmo a gente jogando fora, muitas vezes, não dando devido valor, não se importando com ela, Deus está derramando. Deus está amando e está respondendo às orações daqueles que o amam também. Então é interessante, às vezes a gente fala, bem, tudo contribui para o bem. Bem de quem? Os que amam a Deus, né? Todas as coisas têm seu propósito. Propósito para quem? Para quem crê nesse propósito, para quem deposita sua fé, para quem é submissa à vontade de Deus. Então, elas vão me impactando, né? Eu vou pensando em cada uma, e eu fico pensando no meu pai, naquela época, eu não daria conta. A primeira devocional, eu acho que eu comecei esse livro pela graça de Deus, é tudo graça. Pela graça de Deus, eu comecei esse livro falando de uma mártire que eu não falei no Heroínas da Fé. Aqui traz reflexões diferentes. Não é o mesmo livro, gente. Que ótimo. São reflexões diferentes. Aqui eu começo com felicidade, uma outra felicidade, não aquela serva de Perpétua, mas uma outra felicidade que foi martirizada com 7 filhos. Nossa. E sabe, Priscila, pastora, não sei se eu falo pastora. Pode chamar de Priscila mesmo, Ruth. Priscila é ótimo. Então tá bom. Sabe, Priscila, que eu recebi há algumas semanas
uma reflexão de uma leitora que acalentou tanto o meu coração, porque eu falo que eu sou impactada, sou motivada a cada vez que eu pesquiso, a cada vez que eu escrevo e a cada vez que eu recebo retorno. E ela dizia assim, puxa, primeira devocional do livro, e a gente já é mexida, né? A gente já é virada de cabeça para baixo, um termo meio assim que ela usou, né? Porque que reflexão é essa? Uma mulher que é martirizada, uma viúva, né? Que é martirizada junto com 7 filhos homens que ela tinha, porque ela não quis adorar ao imperador, e todos com uma firmeza na fé tão grande que eu reflito depois quanto você ama seu filho. Porque de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Aí, Priscila, eu pensei quanto que a gente investe nos estudos, nas vestes, nos bens materiais de cada filho nosso. Sim. Tem pessoas agora que nem têm filhos porque elas fazem as contas E fala acham melhor que não vão né? dar conta. Uhum. Não vão dar conta, é muito gasto. Eu nunca pensei nisso. Não dá. Se pensar nisso, a gente vai... Eu tive 3. Pronto. Não dá tempo de pensar, não. Não dá, não. E eu fico... E aí eu fico pensando que sabedoria dessa felicidade, porque cada um tinha a sua própria firmeza de falar, se eu renego minha fé e adoro os deuses que vocês me propõem, eu estou perdida eternamente. Jamais eu vou trocar meu tesouro no céu por bens da terra. É. Então, isso para mim é o cerne da vida cristã. Quando você crê assim, você não tem medo de morte, você vive em submissão a Deus, você vive dando importância ao que realmente importa. Maravilha. Não é mesmo? Verdade. E quando você vai lendo os livros da Ruth, tem um aí, né, Priscila, que trouxe são uns aqui. Os vozes do cristianismo. Sim. Ele vai falar da felicidade, né, Ruth? E eu sou muito fã da felicidade, porque quando a Ruth começa a explicar um pouquinho da história, vai falando como que cada filho responde. Então, eles vão oferecendo bens materiais. Olha, se você adorar, a gente, além de riquezas, você vai ter honra. E eles, um por um, vai falando que preferem a morte do que obedecer ao imperador. Uau. E eu fico como mãe, Ruth, eu fico refletindo sobre isso, porque será hoje, se os nossos filhos fossem colocados à prova, né, na sua fé, será que nós, como mães, como pais, homens estão nos assistindo também, eles têm essa firmeza de saber que seus filhos, eles têm uma fé firmada em Cristo ao ponto de preferir a morte do que ser uma pessoa idólatra? A gente não sabe a idade dos filhos, mas eles tinham consciência daquilo que eles queriam e eles queriam a morte. Então, Ruth, eu sempre falo para ela desbrava esse caminho, Priscila, para a gente passar. Por ele, né? Que é para a gente ver o legado dessas mulheres que foram caladas no passado, né, que foram esquecidas. E hoje, através dessas obras maravilhosas, e agora Ruth trazendo o Heroínas da Graça como devocional, isso é tão importante que a gente pode fazer um pouquinho, né, a diferença nesse mundo, tendo a simples convicção de quem você pertence. E sendo incentivada, né, Miriam, por outras mulheres que já viveram coisas piores do que a gente. Vamos fazer claro que cada um sabe a dor que tem, né, assim, nas suas próprias circunstâncias. Mas quando a gente vai comparar a nossa dor com a dor que essas mulheres que a gente lê vivenciaram, a gente fala assim, poxa, será que eu não estou fraca demais? Estou chorando à toa demais? Sim. Isso fortalece o nosso coração, né? Gera esse impacto. E a Ruth trazer isso como um devocional é um presente, maravilhoso. Né? E a felicidade vai dizer que quando ela caminhava entre os cadáveres, né, Ruth, dos seus filhos, ela ficou mais feliz do que quando viu eles ao nascer, no seu berço. Ou seja, porque ela tinha certeza que eles estavam com o Senhor. Essa é crente demais. Deus, e ajuda a gente. Verdade. E a gente consegue. Eu fico pensando, porque toda vez, eu gosto muito de falar de céu, gosto muito.
E toda vez na escola de EBD que eu falava sobre céu, quem está pronto, é o nosso lugar, somos cidadãos dos céus. Toda vez que eu falava disso, alguém vinha e me questionava. Uma vez uma jovem senhora me falou: Ruth, mas e minha família? Eu estou pronta, eu gosto de pensar no céu, mas e minha família? Eu quero estar com a minha família. Eu falei, tem duas coisas interessantes para você refletir aí. Primeiro, que no céu, essa vontade humana acaba, gente. Graças a Deus, aleluia por isso. Amém. Acaba. A gente não tem mais essa vontade. Ai, minha família, ai, meu marido, ai, a minha casa que eu acabei de reformar. Não temos mais. E a segunda coisa, e eu pensava isso, não é agora não, porque eu tenho 3 filhos adultos, tal, mas eu pensava desde que eles eram pequenos, eu pensava, se eu faltar, eu tenho certeza que Deus está cuidando melhor do que eu deles. Deus cuida melhor do que nós. Nós que nos achamos, viu? É. Mas Deus cuida melhor. Indispensáveis, às vezes, né? E a gente fica tão preso nas coisas dessa terra, né, Mia? É verdade. E esquece que a gente não foi feito para esse lugar. Nós estamos aqui de passagem. Claro que a gente tem que... Nós fomos, quando eu digo nós não fomos feitos para esse lugar, é porque o fim não está aqui, né? Existe um outro fim. E a gente tem que desfrutar desse momento, desse lugar que a gente está aqui vivenciando, mas o nosso coração não pode... Essa terra não pode ter o nosso coração. É. Isso. E É um desafio, né? É um desafio diário, diário. Por isso que eu acho que ler histórias tão fortes como essa, uma pílula dessa a cada dia, nos ajuda, nos traz... Nos encoraja. Nos encoraja, traz a gente para esse lugar. E eu acho que às vezes a gente tem até dificuldade de nos vermos também enquanto heroínas da graça, enquanto mulheres, assim, ou então heróis da graça, para os homens que estão nos assistindo nesse momento também. Às vezes a gente vê muito outro, essas grandes histórias, mas naquele momento em que essas histórias estavam acontecendo, elas também não se viam como heroínas da graça. Nem sabiam que nós estaríamos num programa hoje falando delas, né? Sim, né? Então, talvez a gente pode também ser um pouco mais bondoso com a gente mesmo e entender que nós estamos em formação para sermos as heroínas e os heróis da graça de daqui 100 anos. Verdade. Né? É verdade. A gente precisa entender essa realidade e nos ver dessa forma. E, ao mesmo tempo, aceitar os nossos momentos de luto, de dor, de perda, de construção ao longo da vida. Porque viver é também vivenciar dificuldades, dores, lutas e permanecer. Só que sem sofrer demais, porque o nosso olho não vai estar, o nosso coração não está aqui. É verdade. Eu acho que isso é importante a gente desenvolver e olhar para a gente com esse olhar também, né? E a perspectiva tem que mudar a partir do cristianismo, né? É o que a Ruth falou, a gente tem que começar a olhar e não ter medo do céu, não ter medo da eternidade. Então, quando você tem essa perspectiva de você ser a noiva de Cristo e você vai casar com Ele, vai passar a eternidade com Ele, você tem que ansiar por isso. E é interessante a gente falar sobre devocional, Priscila, que o devocional vem da palavra devoção. Sim. E essa palavra devoção, ela é muito forte, principalmente na cultura judaica, quando traz essa questão da mulher que está sendo guardada para um tempo de casamento. Nós estamos assim hoje. E a mulher que é guardada por um tempo de casamento, ela está se preparando, ela está ansiosa para a chegada do noivo. E aí eu faço a pergunta, será que nós estamos ansiosas pela chegada do nosso noivo? Uau. Será que nós estamos preparadas, estamos querendo, desejando o dia desse encontro? O meu encontro pode ser hoje. Nosso encontro pode ser agora, daqui a pouco. E a gente fica pensando nisso, daqui a não sei quantos anos. Mas a gente tem que viver essa perspectiva hoje. E aí tudo muda, porque quando você pensa que a eternidade para você pode chegar hoje, aí você se pergunta, o que então que eu posso fazer para deixar um legado para as próximas gerações? E é esse trabalho que Ruth tem feito com esses livros maravilhosos, que tem assim, nos ensinado tanto. A sermos mulheres com beleza no comum, Priscila. Exatamente. Ver a beleza no comum, tá lá trocando a fralda do seu filho, mas fazendo a diferença, trazendo o reino
né, dentro de casa, na sua família. E assim, eu acho que a forma como você colocou, Ruth, nesse livro, linkando as histórias dessas mulheres com uma reflexão devocional, traz assim, uma proximidade, eu acho, para o leitor. É a impressão que eu tenho, assim. Eu acho que eu me sinto próxima quando eu leio o trecho da história e quando eu leio o devocional, que é tão prático para mim ali, né? E como que você teve essa inspiração de fazer isso, assim? Foi esse o primeiro livro que você fez dessa forma? Já tem outros nesse formato? Conta para os nossos telespectadores. Pois é, eu escrevi sobre todas as épocas, né? Que era um desejo meu. Meu inspirador, o historiador Justo Gonçalves, né, que eu usei muito nas aulas de História do Cristianismo, que eu lecionei, ele escreveu 10 volumes, eram volumes pequenos, né, da história ilustrada do cristianismo. E eu disse, se Deus me conceder essa bênção, um dia eu quero escrever a história ilustrada das mulheres, né, colocando somente as mulheres. E aí eu acabei. Escrevi início do cristianismo, a reforma, ao contrário, Inquisição, reforma, protestantismo brasileiro e os avivamentos. Então, idade antiga, medieval, moderna e contemporânea. E a God Books me surgiu com uma oferta de continuar a publicar meus livros. Aí, então, eu pensei, eu já tinha escrito devocional para Ultimato, mas foi um mês inteiro que eu escrevi devocionais sobre mulheres. Porque eu pensei assim, para falar de alguém e refletir sobre aquela atitude daquela pessoa, eu vou buscar no que eu já pesquisei, no que eu já conheço. E fui para a história das mulheres. Então, eu já tinha escrito, o mês de abril todo foi meu mês, né, do devocional da Ultimato. E aí eu apresentei essa proposta. Eu falei, olha, eu posso escrever devocionais, posso escrever, mas pegando trecho impactante, por quê? Qual que é meu objetivo? É que as mulheres sejam conhecidas. Mesmo que eu fale um pouquinho só de cada uma delas, mas quando alguém perguntar, escuta, fala uma mulher protestante no início do Brasil, da evangelização no Brasil, quem que você falaria? De repente, você não consegue pensar quem você falaria. Então, eu pensei, eu vou falar delas. Mesmo que seja trechos pequenos, não tem problema, porque eu tenho dificuldade, eu sou prolixa. Você escreve muito. De diminuir, enxugar, e diminuir, corta a palavra. Sei. Mas eu tive que fazer isso, né? E fazer reflexão. A reflexão, eu confesso, que não é o mais fácil, não. A gente tem que estar orando em comunhão com Deus, pedindo que Deus mande uma reflexão apropriada, porque são todo tipo de leitoras que estão nos lendo, leitores, pode ser jovem, pode já ser de terceira idade, pode ser pessoa ativa, pode ser pessoa mais passiva, mais acomodada, pode ser viúva. Eu lembro que eu pesquisei um texto, eu falei, puxa, eu pensei na pessoa. Eu falei, serve para aquela pessoa, por quê? Porque ela estava tão acabrunhada com a perda do esposo. Ela estava tão triste, que a gente ficava triste junto, e demorou tanto para... ele foi meu aluno na faculdade. Eu até falei, vai fazer o curso na faculdade, ver o ambiente que ele viveu, ver o que ele estudou, quem sabe você se motiva. Eu não tinha jeito. E quando eu escrevi esse texto, né, eu pensei nela, porque eu falei, puxa, essa mulher ficou viúva, mas ela trabalhou tanto organizando a biblioteca do marido, ajudando os alunos, continuando com o fundo que ele havia feito, que realmente foi bênção. Então, as reflexões vêm assim. A gente demora um pouco, mas quando a gente acha aquele versículo, às vezes eu troco, que realmente impacta, você fala, é isso aí. Maravilhoso. Agora deu certo. Maravilhoso. Ô Miri, para você como leitora, como é desfrutar? Como chega para você esses devocionais? É o impacto. É o impacto, porque eu sempre falo lá na igreja, na Lagoa Mineirão,
que eu tenho uma dificuldade, Priscila, nós hoje temos uma dificuldade de ter referências de mulheres que nos impactaram ao longo da história. Então, quando Ruth faz esse trabalho e nos entrega um livro, né, com tanta qualidade, tanta pesquisa, você lê, a autoanálise vem imediatamente. Você vai parar e vai refletir, opa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Sim. Então, esse programa, ele é muito útil por isso, né, Ruth? Para trazer conhecimento, aquilo que você gastou anos para pesquisar, anos para fazer, e a gente tem em mãos, e é uma leitura tão gostosa, tão fácil de ler, e você vai aproveitar essa questão do livro devocional para o devocional. E eu acho que você vai entrar um pouquinho nisso. Sim, a gente... Na importância, né, do devocional, essa ferramenta que a Ruth está trazendo, às vezes a gente fala, eu não sei fazer uma devocional, não sei como entrar na presença de Deus e orar e tal. Então, quando você pega um trechinho desse, você pega uma heroína da graça daquele dia e você lê, automaticamente o Espírito Santo vem trazendo esse arrependimento, vai trazendo direção. Quantas vezes eu lendo, o Espírito Santo me falava, olha, age dessa forma, e eu não estava agindo. Né? Em coisas do cotidiano, né, Ruth? As coisas simples, com os filhos, com o marido. Então, quando você pega uma leitura dessas, né, em todas as obras, não trago só apenas as heroínas da fé e graça, mas toda a obra da Ruth, quando você pega, você lê, cada capítulo, cada mártir, cada reformadora, você vai entendendo que é possível fazer a diferença. E não precisa de microfone na mão. Você não precisa de um palanque, né? De um holofote, de uma luz em cima de você, para você fazer a diferença onde você está. O reino de Deus, ele é feito, né? Ele está dentro, ele está em você. E o que é mais lindo, Ruth, é que quando a gente fala de questão devocional, nós estamos obedecendo um mandamento do próprio Jesus, quando ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta. Não é questão que o segredo é o quarto, mas é o lugar secreto, é você e o seu pai. Quando ele vai te ensinar ali a falar com Deus, ele vai te ensinar o Pai Nosso, mas ele está te ensinando um momento, a gente está muito acostumado, Priscila, a ter tudo mastigado, tudo pega num culto, pega as coisas e pronto. Mas o segredo desses livros é nos dar fome, é nos dar sede de buscar, de ler a palavra, de estar em oração, ouvindo em silêncio na presença do nosso Pai. Maravilhoso, isso gente. É lindo. Olha, eu já estou aqui recebendo a notícia que o nosso programa acabou. Meu Deus, voou! E eu aqui nem vi. Já quero agradecer a presença da Ruth, da Miriam. Muito bom ouvir vocês, queridas. Eu tentei ficar quietinha aqui, só ouvindo tanta coisa boa que vocês têm para trazer, dessa necessidade de a gente ser essas mulheres, ser inspiradas e manter o nosso devocional com o Senhor ali. E é possível. É possível. Obrigada, tá, Ruth? Continue, que Deus continue te fortalecendo e inspirando, que você possa escrever muito pra gente ainda. Amém, amém, amém. Um beijo. E que vem outubro, né, Priscila? Que vem outubro, nós estamos esperando em BH. Com livro novo. Oba! Miriam, obrigada por sempre acrescentar tanto e ter um trabalho tão lindo com as mulheres que você desenvolve na Lagoinha Mineirão. Que Deus te fortaleça cada dia mais. E você e a Ruth, sem dúvida nenhuma, são as heroínas da graça de 2022. Obrigada, somos, viu? Pri, obrigada. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Queridos, beijo pra vocês. Esse foi mais um Beleza no Comum. Heroínas da Graça, dá um Google aí. Vale a pena, hein? Vale cada letrinha que você lê. Deus vai te fortalecer e vai te encorajar. Até o próximo Beleza no Comum. Tchau, tchau.